Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para você que se encontra aqui. Estamos de volta com o Corpo Ancestral, estamos chegando, cenário novo, depois de muitos movimentos aqui na vida, né, nos bastidores. Espero que vocês estejam aí me escutando bem. Vamos voltar aí na força das águas. A gente está com uma enquete no grupo do WhatsApp. E lá na nossa enquete, a gente colocou uma pergunta para saber qual é a prática que vocês gostariam. E dentre as práticas que a gente já fez, um Yoga Flow também foi votado. Então, estamos aqui agora abrindo os portais com algumas práticas de Yoga Flow. E essa prática específica vai ser um Yoga Water Flow. Bem nossa cara, né? Um yoga para a gente fluir mesmo na força das águas. O yoga, essa palavra, né? Se a gente for traduzir assim, ela basicamente significa a união do nosso ser, do nosso pequeno ser, com o todo, a união com essa força maior que rege tudo, que a gente pode chamar de diversos nomes, né? Enfim, cada um chama aí de um nome, mas é essa força maior que a gente sabe que ela existe, né? Então, o yoga, ele é basicamente conectar a gente e fazer essa união com essa força maior. E o Yoga Flow é exatamente a gente fazer essa união através de um fluxo de movimento. Então, conforme a gente vai se movimentando, a gente vai respirando e vai se conectando, indo cada vez mais, assim, entrando nesse fluxo entre movimento e respiração. Então, o Yoga Flow, né? O flow, essa palavra que é esse fluir, ele nada mais é do que essa arte de dançar entre a ordem e o caos, né? O flow, ele é exatamente essa dança, né? Esse ponto aonde a gente consegue encontrar esse equilíbrio entre ordem e caos. A ordem, ela é esse planejamento, né? Uma organização, uma estabilidade, e o caos é o desconhecido. Essa palavra caos, ela já está um pouco queimada, né? Então, quando a gente fala assim de transitar entre ordem e caos, a gente assusta um pouco com o caos, a gente está mais habituado a querer a ordem, né? Mas o novo, se a gente for pensar, ele vem do caos, né? Não tem coisa nova que nasce na ordem, né? Na ordem a gente está ali tão numa cartilhazinha que não tem como sair da curva, né? E aí é onde a gente entra, né, nesse excesso de ordem, se a gente perder a mão, vira controle. Ou seja, né, a gente controlou tudo, já não tem mais espaço para acontecer nada, de novo, né? Nem que a gente quisesse, não vai acontecer coisas novas ali, né? E o excesso do caos, por outro lado, ele também é um colapso. Então, assim, fluir, né? Esse flow é exatamente assim, a gente saber a hora que a gente precisa trazer a ordem e a hora que a gente precisa se abrir para o caos, né? Para esse novo, vamos assim chamar, né? Ou seja, abrir um espaço na agenda, abrir para esse ócio criativo, né? Para esse desconhecido, ou seja, abrir para a gente ser surpreendido pela vida, né? E aí fica uma pergunta que tem me rondado bastante assim nesse tempo, que é quando tudo começa, né, a se movimentar, quando o caos, né, ele começa assim a tomar de conta as coisas, né? Como que a gente reage aos fatos que são contra aquilo que a gente deseja, né? Quando a gente programou alguma coisa e a gente está ali e aquela coisa não sai como a gente espera, né? Como que a gente reage, né? A gente reage num flow, num estado de aceitação, né? Num estado de yoga, um estado de união com aquela situação, aonde a gente começa a fluir a partir daquele momento, ou a gente realmente começa a colocar a responsabilidade, né? Começa a achar culpados, começa a encontrar ali coisas para a gente
colocar uma responsabilidade em cima daquelas coisas, e aí por isso aquelas situações estão acontecendo, né? Porque quando a gente começa a delegar os nossos culpados, os responsáveis, né? A gente realmente não está entrando nesse estado de flow, né? De simplesmente aceitar as coisas como elas são e fluir com elas, né? E então essa nossa prática aqui foi uma introdução bem rápida do nosso retorno no flow. Então a gente vai experimentar tudo isso no nosso corpo hoje, tá? Principalmente assim, porque o yoga ele é um convite para a gente habitar esse nosso corpo e a partir do esse estado de presença, a gente conseguir expandir a nossa consciência. Se a gente está realmente fluindo, se a gente está mais rígido, se a gente está mais controlador, né? Então, a primeira coisa é a gente perceber o nosso estado de presença nesse momento. Como que a gente está, né? Como que está a nossa respiração? Quando acontece algo caótico, né, que sai do nosso controle, como que fica a nossa respiração quando a gente está nesse momento, né? E lembrando aqui que a gente não controla nada fora, né? Absolutamente nada. As coisas elas acontecem, o mundo está aí acontecendo, tudo ao nosso redor, mas a gente consegue estar presente no nosso estado interno. Então, tudo aquilo que está fora do nosso controle, né? Mas a gente tem como criar essa ordem interna para sim começar a fluir com os acontecimentos, né? Então essa vai ser uma prática de iniciante, uma prática gostosinha, assim, mais para a gente perceber as nossas emoções, o nosso estado de presença. Então, como a gente está chegando aqui na força das águas, nesse fevereiro, estamos reabrindo aqui as práticas do corpo ancestral. Então, hoje a nossa prática vai ser mesmo nessa força das águas, na força de movimentos mais ondulatórios, aquáticos, que nos conectam a essa memória, as nossas memórias, ao nosso fluir, né? A nossa coluna vertebral, como se a gente fosse mesmo seres marinhos. Então, é isso. Vou soltar aqui a nossa playlist. Espero que vocês estejam aí ouvindo bem, fazendo sentido para vocês. Deixa também nos comentários aí o que vocês acharam depois da prática. Quem é novo por aqui, não conhece o corpo ancestral, então já se inscreve no canal, porque a gente vai voltar a movimentar aqui depois de uma mudança que aconteceu, a mudança de lar mesmo, né? Estamos aqui no novo cenário. E é isso, eu vou colocar a nossa playlist e a gente vai começar sentadinhos no nosso tapete. Então encontra uma postura que seja confortável. Vamos ver se vocês... Qualquer coisa deixa nos comentários aí se o som não rolou junto com a voz. Mas acredito que esteja tudo sob controle. Mesmo dentro do caos. E é isso, então a gente se encontra aqui, encontra uma postura confortável. Então, afasta os glúteos, abre esse espaço e sente que você está sentando em cima dos ossinhos que estão aqui bem abaixo do corpo. Senta em cima dos isquios, sente esses ossinhos, a base da sua coluna. Aqui a gente vai fazer um convite para todo mundo fechar os olhos. Faz uma inspiração profunda. Solta devagar. E vamos iniciar a nossa prática observando o nosso estado atual. Como estão os pensamentos, como estão as suas emoções, como você chega aqui nessa prática hoje, agitado, precisando fluir,
ou chega cansado, exausto, precisando de um flow gostosinho, um relaxamento, ou talvez esteja chegando até um pouco apático, pedindo por um movimento na vida, talvez esteja entediado. Então, para além do corpo físico, vai percebendo qual o seu estado de presença aqui e agora. E respira profundamente, inspira pelo nariz, solta pelo nariz. Inspira mais uma vez. E solta. Sem pressa. Deixando todas as distrações lá fora. Cada inspiração enche mais o peito. Abre espaço internamente e a cada expiração esvazia por completo. Relaxa todos os músculos, relaxa a face. Nossa prática é para ser gostosinha, do início ao fim. Então, qualquer movimento que você faça que comece a doer, comece a incomodar, adapta, muda, escuta o teu corpo. Cada dia o nosso corpo está diferente, pedindo algo diferente. Então, escuta hoje como que ele está agora. E a gente vai inspirar e elevar os nossos braços. Inspira lateralmente. Abre o peito. Chega lá em cima, a gente cruza as mãos em frente ao corpo e desce, expirando. Toda a nossa prática a gente vai unir respiração e movimento. Então, sem pressa, inspira devagar, eleva os braços. Fecha os olhos, expira, cruz em frente ao corpo. Mais uma vez, abre. Mais do que ficar atento, olhando os meus movimentos, fecha os olhos e se permita observar os seus próprios movimentos. Se algum lugar pede alongamento, entra nesse seu fluxo, captando toda a energia ao seu redor, ao inspirar e ao expirar, imanta seu corpo, imanta o seu campo. Nossa prática vai ser curtinha, então permite esses minutos de presença. Inspira, eleva, abre o peito, afasta os ombros das orelhas, leva os ombros lá para baixo, alonga o pescoço e ao expirar, imanta. Inspira, cada respiração vai aprofundando mais. Trazendo essa consciência, essa vontade de ir mais profundo, destravando
aqui em cima, segura com os pulmões cheios. Expira e manda. Isso, ainda de olhos fechados, apoia as mãos em cima dos joelhos, somente observa. Observa se algo no seu estado de presença já deu uma mudada. E a gente vai inspirar, eleva o braço esquerdo, inspira no alto e deixa cair lateralmente. A gente apoia a mão direita no chão. Isso, abre toda a lateral do corpo, abre o peito. Se o cotovelo ficar muito difícil, apoia a mão só, lateral, não tem problema. E se retorna. Se é a primeira vez, a gente vai dar uma posicionada, então inspira e eleva o braço direito, expira, desce. Se aqui ficar difícil, leva o cotovelo para cima e respira. A gente vai fazer uma transição entre um lado e outro, como um balancinho. Então a gente inspirou, troca o braço, expirou. Inspira, sobe, empurra o chão, expira, desce. Inspira, expira, quase um balancinho gostoso. Vai no seu ritmo. Abre espaço lateral. Aqui, quem tiver com dificuldade de estar sentado no chão, pode sentar numa cadeira também, num banquinho. E a gente vai chegar a última vez, chega no centro, a gente vai estender um pouquinho os nossos joelhos e sentar um pouquinho para trás aqui. Une os pés lá na frente. E aí segura aqui nas panturrilhas, nas pernas. Alinha bem a base da coluna, o topo da cabeça. Deixa a sua coluna bem retinha, com os pés unidos, mais ou menos uns 2 palmos assim, né, de distância do quadril. E fecha os olhos, deixa a coluna bem retinha. E a gente vai aqui começar um movimento de ir para frente, mas na verdade a gente vai segurar as nossas pernas e a gente vai trazer o nosso tronco retinho. A gente não vai encurvar a nossa coluna. Nossa coluna está retinha, a gente vai inspira, abre, coluna retinha, expira, retorna, inspira, vai para frente, expira, vem para o centro, inspira, inspira aqui, abre o peito. Esse é o movimento, a gente vai dar uma aprofundadinha nele, então a gente vai chegar, se alguém tiver encostado na parede lá atrás, desencosta. E a gente agora, quando chegar aqui atrás, a gente vai levar o nosso umbigo para dentro, encaixar o nosso quadril e curvar a nossa coluna. Deixa no peito, solta todo o ar aqui. Inspira, abre o peito lá na frente, encaixa o quadril como uma onda, abre o peito. Expira, retorna, fecha como uma conchinha, queixo no peito, quadril encaixado. Expira, inspira, abre, encaixa o quadril, alinha a coluna, abre o peito.
Expira, faz a bolinha para dentro. Sente esse movimento da sua coluna. Abre o peito. Fecha. Retornando. E agora a gente vai fazer um círculo. Então tá aqui atrás, a gente vai pro lado e abre na frente. Inspira, expira, para aqui atrás. E agora inverte o lado. Então inspira pro lateral, expira para trás, inverte o lado, inspira, expira, inverte, segura aqui nas pernas, encaixa bem o tronco lá atrás, queixo no peito. A gente vai fazer de um lado para o outro. Mantenha atenção na sua respiração. Fazendo esse círculo frontal, né? Então, chega aqui e abre o peito. Última vez para cada lado. E aí quando chega aqui atrás, a gente retorna para o centro. E aqui a gente balança um pouquinho os nossos joelhos, em sentido de apoiar as mãos aqui atrás. Pode apoiar, abre bem o peito. Respira. Isso aqui a gente vai preparar para levantar. Então, a seu modo, a gente vai se colocar de pé. E aqui em pé a gente vai inspirar, une os pés, eleva os braços lateralmente, inspira, expira, cruza em frente ao corpo. Percebe já esse fluxo energético como muda quando a gente levanta. Então inspira lateralmente, expira, desce. Uma última vez. Inspira. Expira. E aqui a gente vai fazer uma sequência. A princípio, a nossa sequência vai ser braço direito, inspira, eleva. O esquerdo toca aqui na lateral do corpo e a gente leva nosso corpo para a lateral. Inspira, retorna. Expira, baixa o braço. Troca. Inspira, eleva. Chegou aqui em cima, expira, desce. Inspira, sobe. Expira, desce. Troca. Inspira. Expira, desce somente o tronco. Quadril permanece. Tronco desce. Inspira para subir. Desce, inspirando. Toda vez que subir, que abrir o peito, inspira. Toda vez que for descer, solta o ar. Esse é um movimento de um lado para o outro. E mais do que ficar parado na posição, a gente vai criar agora esse espiral nos nossos braços, com essa consciência da nossa respiração e do movimento. Toda vez que abrir, presta a mão no alto, né? Inspira. Quando ele descer, expira. Fecha os olhos, entra nesse fluxo
espiral com os seus braços, sentindo a lateral do corpo. Se precisar afastar um pouquinho os pés para trazer mais equilíbrio. Se preferir fazer de olhos abertos, não tem problema. E a intenção é a gente conectar um movimento ao outro sem precisar fazer uma pausa, mas ir se envolvendo com ele. E agora a gente vai trazer esse movimento para as nossas pernas também. Então retorna aqui para o centro. O movimento dos braços vai ser o mesmo, né, que a gente está fazendo. Só que quando a gente for para o lado, a gente vai abrir a perna. Então, abre e fecha. E faz aqui. E aí vai para o outro lado. Abre e fecha. Inspira, abre. E aí faz uma vez aqui paradinho. E aí abre de novo. E fecha. Aqui aumentou o nível, né? Abre. E fecha. Os braços eles continuam no mesmo movimento. Inspira. E abrir aqui, afastar os pés, dificultou, se tirou do seu fluxo. E era melhor ter continuado onde estava, então retorna. Volta um passinho. Isso. Respira. Deixa eu voltar, está só aqui. A hora que quiser, pode voltar. Aos pouquinhos a gente vai diminuindo. Isso, deixa os braços caírem e a gente vai soltar para os lados. Então, balança o tronco bem gostosinho. E aí mesmo, de olhos fechados, tem a intenção de olhar lá para trás, para cima do ombro. Quanto mais longe for a sua vista, mais a gente consegue torcer a coluna. Às vezes precisa até tirar um pouquinho o pé do chão para conseguir fazer essa posição de forma mais ampliada. Os braços bem soltinhos. Os olhos. Deixa esse balancinho gostoso. Isso, mantenha o movimento. Estamos nos encaminhando para a nossa última música. E aos pouquinhos a gente vai diminuindo. E vamos chegando aqui no centro. A gente vai virar de lado agora.
E eu vou virar aqui de lado para vocês conseguirem ver a nossa coluna. Então a gente vai fazer um movimento como se a gente estivesse mesmo nadando. Então a nossa cabeça vai começar, vai lá para frente, abre o peito e depois retorna. E encaixa o quadril. Então, cabeça, peito, quadril. Imagina que tem uma linha reta aqui na sua frente. Vou chegar aqui perto da portinha, né? Então imagina que tem essa linha. Então, quem que vai encostar primeiro? A minha cabeça, o meu peito e o meu quadril. E depois os três se afastam. Então, cabeça, peito, quadril. Imaginando essa linha da porta. Isso, pode ser um movimento curtinho. Pé firme. No chão. Faz de mim o mar, oh, faz de mim o mar. E abre bem. Faz de mim o mar, oh, faz de mim o mar. Aqui pode fechar os olhos, você já pegou o movimento, trazendo essa mobilidade para sua coluna. Fecha os olhos. Desfaz-se no mar, faz assim. Esse é o movimento. Então que a gente vai acrescentar a nossa respiração. Toda vez que for para frente, abrir o peito, inspira. Expira ao retornar. A onda do mar desfaz-se no mar. A onda do mar. Percebe que os joelhos precisam ficar semi-flexionados para conseguir fazer esse movimento. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Deixa os braços soltos. Faz de mim o mar. Às vezes até encostando nas coxas. Faz de mim o mar. Nas coxas subir e descer a mão. A onda do mar desfaz-se no mar. A onda do mar. Pode afastar os pés na largura dos quadris, deixar afastadinho para fazer esse movimento. Consegue ampliar mais, descer mais para quem sentir de ir mais lá para baixo. Quem quiser fazer esse mergulho mais profundo, amplia o movimento. Desfaz-se no mar, a onda do mar, desfaz-se no mar, faz assim, ó meu Quem sente de ficar mais aqui no faz radinho, assim, ó sente meu que o corpo hoje está pedindo esse movimento mais curtinho. Lembrando de encaixar e desencaixar o quadril também. Então, o quadril chegou aqui na frente, ele encaixa para desencaixar. onda do mar, desfaz-se no mar, a onda do mar, desfaz-se no mar. Isso. Os olhos, aí observando as emoções que foram despertadas com esse movimento, as sensações, esse movimento que nos lembra a quantidade de água que temos no corpo e nos mostra que a gente está mais rígido, mais flexível com os acontecimentos, com os pensamentos. E eu aproveito esse momento para desfazer rigidez, desfazer o controle, e abrindo para esse fluxo. Descendo desde a nuca, toda a sua coluna, chegando até a sua lombar.
desfaz-se no mar. E se vai indo nessa ondulação. Aos pouquinhos a gente vai diminuindo esse movimento, deixando ele encontrar o seu centro, o seu núcleo, retornando a esse ponto central, nessa verticalidade. Ainda de olhos fechados, só observa como está agora, ao final da prática. Aos pouquinhos pode abrir os olhos, observar ao seu redor como que está esse espaço onde você se encontra, como que está você agora, o seu estado de presença para observar as coisas como elas são. Faz uma inspiração profunda aqui no seu peito. Se você terminou a prática e ainda está de pé, não tem problema, eu sentei aqui, mas cada um observando o que o corpo pede. Faz uma respiração profunda aqui no seu coração. E aqui chegamos ao final dessa nossa prática aquática. Muito grata quem esteve com a gente até o final. Essa é a primeira prática que vai vir de uma sequência. Nossa próxima prática é uma prática dourada e vou falar mais sobre ela no próximo vídeo. Mas é isso. Muito bem-vindos ao Corpo Ancestral, quem não conhece. Estamos de volta para fluir que nem sereia. É isso, minha gente. Se vocês gostaram, curte, comenta, também compartilha aí com quem vocês sentirem que ressoa esse tipo de vídeo, tá bom? E é isso. Um beijo grande no coração de vocês e nos vemos. Vou deixar todas as informações do Corpo Ancestral aqui embaixo para quem se interessar. As nossas práticas aqui no YouTube estão bem curtinhas, tá? Assim, só a pontinha do iceberg. A gente tem um site com muitas outras práticas, mergulhos bem mais fundos, né? Com mais tempo ali, 1 hora de prática, onde a gente consegue mesmo ouvir partilhas de outras mulheres, mergulhar no nosso corpo, enfim. Ali no site a gente tem coisas bem mais aprofundadas, né? Aqui no YouTube está sendo só amostra grátis. E é isso, minha gente. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.